Cristiano Ronaldo. Quão grande é o jogador que consegue impressionar o mundo todo temporada após temporada por 22 anos. O maior artilheiro da história do futebol moderno, quebrando recordes em clubes, seleção e nas maiores ligas do mundo. Ele não começou como uma máquina. Começou sendo apenas um garoto que chamava atenção, com pedaladas, uma velocidade brutal e um sonho grande demais para a ilha de onde ele veio. Essa é a história de como o menino da Ilha da Madeira se tornou o nome mais temido da história do futebol. A história dele começou nas ruas da Madeira, um garoto magro jogando na base do esporte em Lisboa. E com o número 28 nas costas, ele passava por defesas em Portugal como se não fosse nada. Ronaldo rapidamente se estabeleceu como um dos maiores talentos jovens do país. Mas tudo mudou para ele no verão de 2002. O Manchester United foi até Portugal. E o que deveria apenas ser um amistoso de pré-temporada se tornou a oportunidade de Ronaldo impressionar. E ele não apenas aproveitou a chance e deixou uma enorme impressão em todo o time do Manchester United. Alex Ferguson ficou tão impressionado com o que viu o jovem talento que ali mesmo conseguiu um pré-contrato com Ronaldo para assinar com o Manchester United, superando o Arsenal na negociação. E poucos dias depois, a jornada começava oficialmente. Ronaldo havia acabado de assinar com o Manchester United por 12 milhões de libras. E como se fosse o destino, desde o começo ele vestia a camisa de ícone. Jogando pelo lado direito do meio campo ou na ponta, Ronaldo era destruição. Do ponto de vista do entretenimento, ele era o tipo de jogador que fazia você levantar do assento no dia de jogo. Dribles, habilidade, velocidade e aceleração. Havia sinais ali que seria um jogador talentoso, mas faltava uma coisa: gols. Mas isso não necessariamente importava no estágio inicial. Veja bem, quando Ronaldo chegou no Manchester United, jogando como ponta direita naquele sistema 4-5-1, sua principal função era abastecer o homem da frente, Ruud van Nistelrooy. 6 gols e 8 assistências em 40 jogos naquele ano. Nos seus 3 primeiros anos no United, a contagem de gols foi de 6 para 9 e subiu para 12 em 2006. Mas naquele verão, Cristiano Ronaldo mudou. Ele estava prestes a se tornar algo que nunca havia sido em toda a sua carreira. O auge dos dribles veio na Copa de 2006. Ronaldo estabeleceu recordes de dribles na competição, com 18, uma média de 3,3 por 90 minutos. Mas quando voltou, Ronaldo queria mais. Então ele foi para a academia e ganhou mais massa muscular. Mas embora isso fosse um fator importante, foi outra coisa que provocou a mudança. Com a saída de Nistelrooy, Sir Alex Ferguson mudou o sistema de 4-5-1 para 4-4-2. Isso permitiu movimentos mais fluidos entre os quatros da frente, que geralmente era Ronaldo, Giggs, Zaha e Rooney. E com isso, Ronaldo estava prestes a completar a transição de um ponta magro para uma ameaça ofensiva completa. Na temporada de 2006 e 2007, Ronaldo marcou 23 gols em todas as competições. Foram 17 na liga, mais que o dobro do total anterior. Mas em 2008, a transformação estava completa. Agora com Carlos Tevez no time, o trio ofensivo Ronaldo, Tevez e Rooney se completava. Ronaldo havia conquistado a confiança de Alex para quase escapar do trabalho defensivo, focando no que poderia produzir mais para o time no ataque. E em troca, é seguro dizer que ele entregou muito mais do que o esperado. Esse gol na final da Liga dos Campeões foi um momento de coroação. 31 gols na Premier League, igualando o recorde da época. 8 gols na Liga dos Campeões para terminar como artilheiro da competição e com 42 gols no total. Ronaldo não era apenas o melhor da Inglaterra. No final daquele ano, ele seria o coroado como o melhor jogador do planeta. A temporada de 2008 e 2009 foi de queda em relação aos padrões que ele havia estabelecido no ano anterior, mas ele ainda conseguiu entreter a Europa com jogadas absurdas. Após a derrota na final da Liga dos Campeões em 2009, Ronaldo sabia que o seu tempo no Manchester United havia acabado. Ele estava pronto para o próximo capítulo da sua carreira. Mas antes de saber qual é o próximo capítulo do Robozão, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das melhores histórias do futebol. Valeu!
No Real Madrid, Ronaldo chegou com grandes expectativas. Ele havia mudado a forma de jogar no Manchester United. De meio-campista ou ponta tradicional, ele se tornará um dos melhores atacantes de lado do mundo. E desde o início, ele foi o nome de destaque da então nova geração do Galácticos. No nível coletivo, o time não conseguiu conquistar nenhum troféu, perdendo a Liga para o Barcelona e sendo eliminado da Liga dos Campeões pelo Lyon nas oitavas de final. Mas individualmente, Ronaldo teve uma temporada de estreia para lembrar: 33 gols e 10 assistências em 35 partidas. Agora jogando principalmente pela esquerda, Ronaldo cortava para o meio e finalizava. Ele era um estrago por ali. Quando José Mourinho assumiu como técnico do Real Madrid antes da temporada de 2010 e 2011, ele criou um time capaz de extrair o melhor de Ronaldo ofensivamente. E meu amigo, ele entregou. Na temporada de 2010 e 2011, Ronaldo teve números ainda melhores do que na estreia. Tornou-se o primeiro jogador a marcar 40 gols em uma única temporada de La Liga. Foi o artilheiro do campeonato e ganhou a chuteira de ouro europeia, com 53 gols em todas as competições. E mesmo assim, a média de gol por jogo era simplesmente absurda. Ele também foi artilheiro da Liga dos Campeões e até ganhou a bola de ouro daquele ano, merecidamente. Mas, nesse momento, todos ali sabiam qual era a missão de Cristiano Ronaldo: encerrar a seca de troféus na Europa. Aquela derrota nos pênaltis contra o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões de 2012 o deixou devastado. Então, na temporada de 2013 para 2014, ele tinha apenas uma coisa em mente: ganhar a Liga dos Campeões com o Real Madrid. Não havia um jogador melhor que Ronaldo na competição. Ele marcou em todos os jogos da fase de grupos que atuou, até nas quartas de final contra o Bayern de Munique, com 14 gols e 4 assistências em 8 jogos até aquele momento. Depois de passar em branco contra o Bayern de Munique no primeiro jogo da semifinal, Ronaldo decidiu no Allianz Arena com 2 gols naquela noite. O Real Madrid estava na final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 12 anos. O título estava em jogo contra o rival da cidade, Atlético de Madrid, o mesmo time que havia tirado o título da liga deles daquele ano. E apesar de não estar 100% fisicamente para a final, Ronaldo estava determinado a deixar sua marca de volta em casa, em Lisboa, e acabou tendo sua chance. 17 gols na Liga dos Campeões, um recorde na competição. Outra bola de ouro. Ronaldo não apenas ganhou a Liga dos Campeões, ele dominou a competição. E a partir daquele momento, começou uma obsessão. Cristiano ainda não sabia, mas ele estava prestes a se encontrar com a evolução outra vez. Só que dessa vez, Ronaldo não tinha escolha. Essa lesão contra o Real Valladolid deveria ter sido um fim da sua carreira, e foi, como ponta. Ronaldo havia sofrido uma lesão no joelho que os médicos descreveram como degenerativa. Isso significa que, com o tempo, ele poderia perder a capacidade de ser tão efetivo quanto antes. Ou seja, quanto mais ele tentasse driblar, mais estaria se arriscando. Foi aí que Zidane teve uma ideia. Depois de ver Messi e Barcelona conquistarem a tríplice coroa na temporada de 2014 e 2015, Zidane reinventou Cristiano Ronaldo. Na temporada de 2015 para 2016, ele teve mais gols do que jogos disputados, 51 em 48 partidas. Na temporada seguinte, apesar de algumas lesões que atrapalharam seu ritmo, ele ainda marcou 42 gols e deu 12 assistências em 48 jogos. E na temporada de 2017 para 2018, ele tinha uma média de 1 gol por jogo. 44 jogos, 44 gols. Ele era um fenômeno. Cristiano Ronaldo não estava apenas marcando gols, ele estava sendo decisivo, e isso ele estava fazendo em todas as temporadas. Lembra da derrota para o Augsburg nas quartas de finais da Champions em 2015? Ronaldo brilhou no jogo de volta, e com hat-trick para classificar o Real Madrid. Em 2016, Ronaldo marcou hat-tricks consecutivos contra o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique, nas quartas de finais e nas semifinais da Champions, saindo de 2 gols da fase de grupos para terminar como artilheiro da competição. Mesma coisa na temporada seguinte, contra a Juventus. Ele realizou provavelmente 2 dos maiores momentos da sua carreira. Marcou esse gol aos 33 anos. Um lance que desafiou a lógica contra a Juve.
Seu time venceu o jogo de ida nas quartas de finais por 3-0, mas no jogo de volta a Juventus marcou 3 gols, empatando no agregado. E quando parecia que o jogo iria para a prorrogação, Ronaldo apareceu. Gol da classificação para o Real Madrid. Naquela mesma temporada, ele marcou em todos os jogos da fase de grupo da Champions. Também havia conquistado bolas de ouro consecutivas em 2016 e 2017. Mas nada superava o que ele descreve como a maior noite da sua vida. Em 2016, mesmo se lesionando na final, as contribuições de Ronaldo como artilheiro de Portugal da Euro daquele ano se pagaram. Ele levou a seleção para o primeiro título da história do país, icônico. Mas, como sempre foi o tema da sua carreira, Ronaldo queria mais. Ele queria um novo desafio e aos 33 anos ele estava pronto para se testar novamente. Após ser contratado pela Juventus por 100 milhões de euros, Ronaldo voltou ao centro das atenções. Sua missão era trazer a Liga dos Campeões para Turim. E embora como isso nunca tenha se concretizado, não há como negar que Cristiano Ronaldo deixou a sua marca no Allianz Stadium, com 134 jogos, 101 gols e 22 assistências. E ainda teve aquele hat-trick contra o Atlético de Madrid para reverter a derrota por 2-0 no jogo de ida no Wanda Metropolitano, conquistando títulos da Liga em 2 anos consecutivos. Ronaldo não terminou apenas como artilheiro da Liga naquela temporada, mas também conquistou a Copa Itália. Mas no verão de 2021, Ronaldo queria voltar para casa, o que levou a uma das frases mais famosas da história da narração esportiva. Madeira, Manchester, Madrid, Turin and Manchester again. 12 anos depois de sua saída, Cristiano Ronaldo estava de volta ao Manchester United. Ele marcou 24 gols em todas as competições na primeira temporada, 18 na Premier League, incluindo hat-trick contra o Tottenham e Norwich. E também marcou 6 gols em 7 jogos da Liga dos Campeões daquele ano. Mas no geral, o retorno ao Manchester United foi fardado ao fracasso desde o início. Ronaldo acabaria deixando o clube para se juntar ao Al Nassr. Mas cá entre nós, Ronaldo, com a trajetória que tem na Europa, não tinha mais nada para provar. 5 Liga dos Campeões, 5 bolas de ouros, 3 chuteiras de ouro europeia, mais de 100 gols por Manchester United, Real Madrid e Juventus, artilheiro histórico da Champions, além de o título da Liga das Nações em 2019. São 136 gols em 219 jogos por Portugal, o jogador com mais gols ativos no futebol internacional. 936 gols na carreira e contando, a caminho dos 1000. E agora, Cristiano Ronaldo está se preparando para o futuro. Abriu seu canal no YouTube para falar da sua vida, e até nisso ele é inigualável. Quebrou o recorde de maior número de inscritos em um dia. Negócios, patrocínios. Ronaldo está mostrando o que significa sucesso como jogador de futebol. Provavelmente um dos maiores que a pelota já viu. Ronaldo começou franzino, com suas pedaladas e arrancadas promissoras, e terminou como um dos maiores nomes da história do futebol. Um ícone do esporte. Incrível a jornada do robozão, hein? De um garoto com um sonho enorme da Ilha da Madeira até se tornar um dos maiores nomes da história do futebol. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber, para você, Cristiano Ronaldo é o maior jogador de futebol da era moderna? Ou será que esse posto fica pro Messi? Deixa sua opinião aí nos comentários, tô de olho em todos, hein? Valeu demais por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.